Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavras da Fé. Aqui é o seu amigo Pastor Giovanni, tudo bem? Estamos em uma série chamada Batalhas Espirituais, Inimigos Invisíveis. E nos módulos anteriores falamos o que é batalha espiritual, como ela acontece no mundo espiritual e invisível, a qual nós não podemos ver, mas sentimos. Falamos sobre os ataques malignos contra todo casamento, contra todo casal. Como esses ataques acontecem, áreas da vida de um casamento, de um casal que são afetadas. Falamos também no módulo 2 sobre como este casal deve blindar o seu casamento, como o casal deve fechar as brechas, as legalidades, como o casal deve combater esses ataques malignos que tentam atingir o casamento. No módulo 3, falamos sobre os ataques espirituais que vêm contra os nossos filhos, a nossa geração, aqueles que vão herdar as nossas promessas também. Falamos no módulo 4 como você deve proteger os seus filhos destes ataques, como você deve interceder pelos seus filhos, aquilo que você tem que analisar, observar que possa estar acontecendo para que os seus inimigos passem por ataques espirituais. Bom, neste quinto módulo iremos falar sobre ataques espirituais na mente, na alma e na vida espiritual. Repito, ataques espirituais que vêm para atingir a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa alma, sentimentos e também o nosso corpo físico, que são áreas vulneráveis a ataques do inimigo. Eu quero começar citando um versículo bíblico que está na terceira carta de João, que diz assim: Amado, lhe digo e lhe desejo que tudo lhe vá bem e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Vou ler novamente, terceira carta de João, 1 a seguir. Amado, lhe desejo que tudo lhe vá bem e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, o inimigo, ele tenta atingir em primeiro plano o nosso corpo físico, causando dores, enfermidades, causando opressões no nosso corpo físico, tais como dores de cabeças constantes, dor nas costas, muitas das vezes um peso espiritual, uma opressão, dores no corpo em geral. O inimigo sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e neste corpo não pode habitar o mal, mas assim como o inimigo pôde então colocar uma enfermidade em Jó, e Jó ele permaneceu firme e íntegro, obediente à vontade de Deus, e Deus o curou, e Deus o libertou deste ataque maligno. Precisamos entender que há doenças sim, que são enviadas através de forças espirituais malignas. Existem demônios que se materializam através de doenças físicas, talvez úlceras, talvez problemas cardíacos, talvez problemas psicológicos, dores no corpo, sim, dores no corpo, pesos no ombro e aí por diante. Então, você não pode ignorar esta realidade, que o inimigo ele pode sim causar enfermidades, dores físicas, colocar no corpo do ser humano estas enfermidades. A Bíblia diz que Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, mas essa cura, esta libertação física, ela acontece mediante uma fé verdadeira em Deus, uma fé sincera, uma fé viva, que creia que Jesus Cristo já resgatou a sua cura. Mas lembre-se, enquanto estivermos neste corpo mortal, aqui na terra, o nosso corpo físico, a nossa matéria, ela passará sim por desgastes físicos,
no decorrer dos anos, mas também por ataques espirituais que geram doenças físicas. Eu quero deixar bem claro que nem toda dor são ataques espirituais, nem toda enfermidade, nem toda dor no corpo queira dizer que existe uma manifestação espiritual. Pode ser justamente um problema que vem ocorrendo com relação à falta de exercícios físicos, uma má alimentação, né? Você às vezes exagerar no uso do seu corpo, uma falta de cuidado com o templo do Espírito Santo. Então, nem todas as doenças são malignas, mas não ignore o fato de que há espíritos que atacam, que agem causando doenças. E aí você precisa buscar direção de homens e mulheres de Deus para ter um diagnóstico se aquilo é espiritual ou se pode ser tratado com um profissional na área da saúde, um médico, ok? Outra área muito importante que Deus ele quer blindar a sua vida espiritual contra ataques malignos é a tua alma. A alma do ser humano também ela é contra-atacada. Ela é atacada através de raízes de amargura, pessoas com cólera, com iras, com rancor, pessoas que têm a sua alma ferida no decorrer da vida, feridas que acontecem dentro do lar, feridas que acontecem através de rejeições dos pais, feridas que acontecem após um término de um relacionamento, através também da quebra da confiança de boas amizades. Então, a alma do ser humano é uma área propensa a ataques espirituais. Sim, a alma do ser humano é uma área, a alma é uma área propensa a ataques espirituais. Você precisa pedir para o Espírito Santo blindar a sua alma. Amargura, angústia, cólera, ausência de perdão, você aumentar a cada dia a ansiedade. Muitas das vezes a ansiedade está mais voltada ao psicológico e menos à alma, mas quando você está ansiosa, ansioso, a sua alma é atingida por uma opressão, por uma angústia latente, por uma tristeza latente, excesso de ansiedade. Então, uma das áreas que o inimigo também tenta afetar o ser humano é a alma. Você precisa fazer como Davi disse: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Ou seja, você precisa estar sempre fortalecendo a sua vida sentimental, sua vida emocional. Você tem uma vida emocional na terra, você tem sentimentos, e esses sentimentos podem ser feridos, podem ser mal alimentados no decorrer da sua vida, alimentados com coisas que causam dor, sofrimento. Então, uma das áreas que o inimigo tenta atingir também é a sua alma, e o Espírito Santo ele pode curar, restaurar e blindar os teus sentimentos. Amém? Deus ele não quer que você caminhe com a alma ferida. Deus não quer que você chegue no céu cambaleando com a alma angustiada, mas sim uma alma alegre. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia um rosto. Coração alegre é uma alma alegre, é uma alma feliz. Amém? Bom, a terceira área, que é a mais importante, que você precisa estar atenta, é a área da sua vida espiritual. Tudo que foi falado nos módulos anteriores com relação ao casamento, a vida a dois, com relação à intercessão pelo marido, intercessão pela esposa, intercessão pelos filhos, os filhos intercederem pelos pais. Se eu e você não tivermos uma postura violenta no mundo espiritual e entendermos que aqui na terra há uma guerra travada 24 horas contra a nossa mente, como diz uma grande escritora norte-americana, Joyce Meyer, ela disse que a nossa mente ela é um campo de batalhas. Todos os dias você precisa rejeitar o que entra na tua mente. E aí agora eu estou falando da tua área psíquica, sua área psicológica, sua área espiritual.
Então, a tua mente, ela é um campo de batalha. Mas quando Deus, ele acampa na tua mente, através da palavra dele, não é em vão que o apóstolo Paulo, ele disse, e não se conformem com este mundo tenebroso, mas sejai-vos transformados pela renovação diária da vossa mente, a fim de que saibais qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa levar a sua mente a um tratamento espiritual diário. É o que chamamos de pão diário. O próprio Senhor Jesus, ele falou na sua palavra, em Mateus a seguir, que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, você precisa fortalecer a sua vida espiritual. Todos os módulos anteriores se resumem na tua vida espiritual. O inimigo sabe que se ele conseguir fazer você parar de orar, o inimigo, ele sabe que se ele começar a fazer você abrir mão da sua intimidade com Deus e o inimigo te sobrecarregar com as coisas deste mundo, como o inimigo fez com Marta, irmã de Maria, que estava sobrecarregada com tantas e tantas coisas. Se o inimigo conseguir sobrecarregar você, te encher de muitos afazeres, olha, nem todas as ocupações trarão resultado na tua vida. Nem toda correria, nem toda agitação, Deus está ali. Nem tudo que você faz verdadeiramente são prioridades na sua vida. Por isso que a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, nesta terra, há tempo para todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Buscai-o perpetuamente. Então, busque ao Senhor. Renove a sua força espiritual. Quando estiver fraco na oração, peça cobertura espiritual. Mesmo que você não queira orar, ore. Mesmo que você não queira ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se santifique, consagre a sua vida a Deus, consagre a sua vida espiritual ao Senhor. Não abra mão da sua santidade. Tudo que foi ensinado nos 4 módulos, eles finalizam na tua vida de comunhão diária com Deus. O inimigo não pode tocar um homem que caminha com Deus. Lembra-se de Enoque, que andou com Deus? Lembra-se de Abraão, que ele não adoeceu no deserto? Lembra-se de tantos homens na Bíblia que Deus os guardou, Deus os protegeu e o inimigo não lhe tocou. O inimigo não tocou neles porque eles tinham aliança séria com Deus. Então, ande com o Senhor. Aumente o seu nível de consagração. Volte a jejuar. Volte a congregar. Volte a estar na igreja do Senhor. Volte a ceiar. Feche as brechas. Feche as legalidades. O inimigo não queria e ele não quer que esse módulo, essa série seja gravada porque está abrindo o entendimento de muitas pessoas. Mas eu te falo, a tua vida espiritual precisa ser fortalecida, alicerçada. Olha, nós até falamos no início deste vídeo, destes módulos, dessa série, que seriam apenas 5 capítulos. Porém, nós vamos colocar mais um capítulo, mais um módulo, onde iremos fechar, tá bom? Essa série de 6 módulos, na verdade, batalhas espirituais, inimigos invisíveis. E agora, neste último módulo, que nós vamos fechar com chave de ouro, eu quero falar com você sobre os ataques espirituais contra as tuas finanças, contra a tua vida financeira. Aquilo que às vezes você faz, o inimigo tenta fechar as portas, tenta prejudicar você financeiramente. Parece que tudo está travado, tudo está amarrado, causa na justiça, nome sujo, né? Muitas das vezes você se sente envergonhado. São áreas espirituais que o inimigo ataca, que são as nossas finanças. A Bíblia diz que Isaac, ele cavava poços, via os inimigos e tapava os poços de Isaac. Então, no último módulo, você precisa participar agora do último módulo, o 6º, que iremos encerrar esta série falando sobre
como você deve blindar os teus sonhos e a tua vida financeira em Cristo Jesus. Eu conto com você neste próximo módulo. Deus te abençoe.